agradecer o convite de estar aqui nesse congresso de tão grande relevância na nossa sociedade. E cabe a mim falar nesses próximos 10 minutos um pouco sobre as fraturas do terço distal do rádio, se fio de Kirchner ainda é válido. Então, a nossa meta é, ao final desses 10 minutos, responder a pergunta se fio de Kirchner ainda é válido. Então, para isso, a gente vai tentar caracterizar um pouco o problema, falar do histórico de como essas fraturas têm sido tratadas. A gente entra na revisão da literatura, fala um pouco das limitações do método e, finalmente, as considerações finais. A fratura do terço distal do rádio, ela chega, em alguns casos, a representar cerca de até 20% de todas as fraturas cirúrgicas que dão entrada nos nossos pronto-socorros. E o que a gente quer, naturalmente, ao final do tratamento, é uma consolidação adequada e uma recuperação funcional. Então, esse é o objetivo. O fato é que, até 2002, estima-se que cerca de 90% dessas fraturas eram tratadas com fios de Kirchner. E aí começaram a surgir as placas bloqueadas, que em 2013 eram 3 e hoje são algumas centenas delas. Todas as empresas hoje praticamente têm placas bloqueadas. O fato é que, em alguns países, cerca de 75% das fraturas do terço distal do rádio hoje são tratadas com placa bloqueada. E a pergunta é, qual o impacto disso e se essa mudança no comportamento dos ortopedistas realmente trouxe melhores resultados para os nossos pacientes. E para isso a gente foi para a literatura, respeitando a pirâmide de evidência, a gente vai mostrar alguns trabalhos que a gente levantou para essa apresentação. O primeiro trabalho é um trabalho de caso-controle, um estudo retrospectivo com mais de 500 pacientes, comparando o fio de Kirchner com placa volar bloqueada. Perda de redução com fio de Kirchner 36%, com placa 29%. A conclusão, não existe diferença estatística, e o fio de Kirchner, a técnica é mais rápida e tem menor custo. Isso aqui já é um estudo clínico randomizado, com mais de 300 pacientes, também fazendo a mesma pergunta, consolidação viciosa com fio de Kirchner 13%, com placa 4%, sem diferenças funcionais, e a conclusão, as placas devem ser reservadas para os casos cuja redução fechada não é possível. Um outro trabalho, agora já na linha das meta-análises, com 7 estudos clínicos randomizados, quase 900 pacientes. Conclusão, nos primeiros 6 meses, o score 10 ele é melhor para a placa e tem menos infecções superficiais, naturalmente, porque você não usa pinos. Em todos os demais critérios existe uma semelhança e a conclusão da meta-análise, não existem critérios para definir ainda qual o melhor método. Outra meta-análise, placa volar versus fio de Kirchner, avaliação com 13 e 12 meses, melhor desfecho funcional a favor da placa. No entanto, as diferenças são pequenas e a conclusão, não existem critérios ainda para definir qual o melhor método. Mais uma meta-análise, com mais de 1.300 pacientes, sem nenhuma diferença na ADM, força, variáveis radiográficas e complicações, e a conclusão, não existe clara superioridade entre os métodos. E aí isso passou a ser uma preocupação mundial e o Reino Unido pegou boa parte dos seus grandes serviços e fizeram um trabalho que eles chamam de draft. Então, esse trabalho queria justamente responder essa pergunta, será que eu preciso de placa bloqueada para tratar uma fratura do terço distal do rádio? Então, foi um estudo multicêntrico, randomizado, com 461 pacientes, todas com fraturas desviadas dorsalmente, comparando o fio de Kirchner com placa volar bloqueada. Conclusão, sem diferença. E o fio de Kirchner é mais rápido e tem menor custo. E aí foi feita uma análise de custo em cima desse trabalho, e a conclusão, em média, 726 libras mais barato do que quando você usa a placa, e naturalmente esses números, como foi mostrado pelo Dr. Nelson Elias, aqui no Brasil eles são muito maiores, essas diferenças. E o que isso representou no comportamento dos ingleses? Então, antes do estudo, cerca de 12% das fraturas eram tratadas com fio de Kirchner e 75% com placa. Após esse estudo, já houve uma mudança no comportamento dos ortopedistas ingleses, e hoje já existe
um equilíbrio entre aquelas fraturas tratadas com fio de Kirchner e com placa. Então, a partir do draft, houve uma mudança na conduta, no padrão de conduta dos cirurgiões ingleses. Então, a gente poderia concluir, em cima disso, que não existe diferença entre os métodos. Então, quer dizer que eu posso usar fio de Kirchner para qualquer tipo de fratura? Não é bem assim. E aí, justamente isso que a gente vai discutir agora com os senhores. É muito importante ter análise crítica do que é feito, do que é discutido nos trabalhos, sobretudo nas meta-análises. E esse trabalho, esse draft, ele gerou muita discussão na literatura. Então, várias outras discussões vieram a partir dele. E a pergunta é, será que tudo isso eu tenho que botar no mesmo saco? Com certeza não. Por isso é importante que todos nós entendamos os princípios. Para eu tratar com fio de Kirchner, eu uso o princípio da redução incruenta, e a redução é feita por ligamento taxia. Então, eu preciso, a partir daí, lembrar dos chamados critérios de irredutibilidade. Desvio articular maior que 2 milímetros após tentativa de redução incruenta é um deles. Fratura com fragmento volar no compartimento flexor, que é o tipo 3 Meloni, é outro. Eu não tenho como reduzir incruentamente uma fratura com fragmento no compartimento flexor. Fragmento daipante, outro. Eu não consigo fazer isso de forma incruenta. E a fratura articular com desvio rotacional, que corresponde ao tipo 4 de Meloni. Então, nesses casos, senhores, fio de Kirchner não deve ser usado. Ainda falando de princípios, a fixação com fio de Kirchner é uma fixação menos estável. Ela tem necessidade de um suporte cortical. Então, os casos de fraturas complexas, osteoporose intensa, a associação com fratura do terço distal da una, eu tenho que levar em consideração que, muitas vezes, o fio de Kirchner também não deve ser usado. Sendo assim, nós podemos agora concluir que, como na medicina a gente vive um pêndulo, hoje a gente tem que considerar que esse pêndulo, que foi do fio, veio para a placa, ele está voltando para o fio de Kirchner. Mas é importante nós separarmos o joio do trigo. Lembrando que, na grande maioria, eu posso usar até para redução de custos, já que isso não representa grandes diferenças funcionais. No entanto, atenção para os critérios de redutibilidade e para as fraturas mais complexas. Eu quero aqui agradecer e aproveitar para convidar todos os senhores para, em agosto, o nosso congresso de cirurgia do ombro e cotovelo, que será realizado em Belém do Pará. Muito obrigado.